Prezados irmãos, muito boa noite. Vamos dar início à nossa reunião Vida e Ministério Cristãos. Então, agradecemos que todos possam ocupar os vossos lugares. E, como é habitual, vamos dar início à nossa reunião com um cântico de louvor a Jeová e convidamos a todos os presentes, aqueles que puderem fazê-lo de pé, a entoarmos juntos o cântico número 133, que tem o tema Quero Ser um Jovem Leal. De seguida, o nosso irmão José Areias Costa irá representar-nos em oração. Cântico 133. Muito obrigado, irmão José Areias, pela oração. Então, para o programa de hoje, temos um programa muito proveitoso e de grande benefício para todos nós. Também para os pais. Uma das grandes preocupações, uma das grandes expectativas para um pai e para uma mãe cristãos é que os filhos desenvolvam amor por Jeová e que eles permaneçam na verdade. Que contributo é que um pai e uma mãe, testemunha de Jeová, pode dar ao seu filho para que ele desenvolva essas qualidades, essas competências? Vamos tirar muito proveito no programa de hoje nesse sentido. E também todos nós, o que é que cada um de nós deve fazer em sentido moral e em sentido físico e espiritual para que Jeová aprove a nossa adoração a Ele. Tudo isso vamos ver no programa de hoje. Desde já, vamos começar com a primeira parte nos Tesouros da Palavra de Deus. O nosso irmão José Carlos Quintas irá desenvolver o tema Os Conselhos Amorosos de um Pai para o seu Filho. Por favor, irmão José Carlos. Qual será o maior desafio para o capitão de um navio? Será que é atravessar a imensidão do oceano? Geralmente não. A maioria dos naufrágios não ocorre no mar aberto, mas junto à costa. Na verdade, atracar um navio ao cais pode até ser mais perigoso do que fazer aterrar um avião. E porquê? Porque para atracar o navio no porto, o capitão tem de evitar todos os perigos que aquele determinado porto pode esconder. Ele tem de levar em conta correntes submarinas, precisa de ter cuidado para não abalroar outras embarcações à superfície, também tem de contornar bancos de areia, rochas e possivelmente até barcos naufragados que se encontrem ali. E para piorar a situação, o capitão pode estar a fazer a sua primeira visita àquele porto específico. Como superar estes desafios? Nestas circunstâncias,
um capitão sábio geralmente solicita a ajuda de um piloto de barra, que conhece bem as águas locais. O piloto de barra, também chamado piloto de porto, é um piloto local, conhece bem aquele porto, rochas, bancos de areia, todos os obstáculos. Então ele sobe ao navio, coloca-se na ponte, ao lado do capitão, e dá-lhe orientações peritas. Eles analisam os perigos e guiam o barco até ao cais. Esta perícia valiosa do piloto ilustra uma ajuda inestimável que os jovens cristãos podem ter para lidar com os desafios da sua vida. Qual é essa ajuda? E por que é que os jovens precisam dela? Voltemos à ilustração. Um jovem, no fim da adolescência, pode ser comparado, em certo sentido, ao capitão de um navio, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ter que assumir o comando da sua vida. E os pais ou cristãos maduros podem ser como o piloto de barra, como alguém que pode orientar nesta fase especialmente desafiadora da sua vida. Com conselhos amorosos, pais ou cristãos maduros podem ajudar os jovens a lidar com estas situações que vão surgir certamente. E quais são as diretrizes mais importantes que um jovem pode receber nesta fase? Nós vamos pedir para colocar a imagem que nos evoca uma situação específica em que alguém deu conselhos preciosos para um jovem. Estamos a falar do rei David, que aconselhou o seu filho Salomão quando este era um jovem inexperiente. Estes conselhos que foram dados a Salomão, nós vamos considerar 3 conselhos específicos, foram dados antes dele começar também um trabalho muito importante, no caso, construir o templo. Por isso, embora estes conselhos que vamos considerar, estes 3 conselhos concretos, sejam especialmente valiosos para os jovens, nesta fase da sua vida, em que vão assumir o rumo das suas vidas, vão assumir este grande empreendimento que é conduzir a sua vida, mas, na verdade, os conselhos não são apenas para os jovens, são aplicáveis para todos nós. Vamos então considerar estes 3 conselhos. Agradecemos a imagem. O primeiro conselho encontra-se em 1 das Crónicas, capítulo 28, o versículo 9, e vamos só ler a primeira parte do versículo, a primeira sentença. Temos aí o primeiro conselho. Diz lá, 1 das Crónicas, 28, 9. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Podemos parar por aqui. Então, o primeiro conselho era que Salomão conhecesse o Deus do seu pai. Ou seja, não era suficiente para Salomão saber que o seu pai, o rei David, tinha uma boa relação com Jeová, tinha fé em Jeová, e que por isso Salomão também devia fazer o mesmo. Não funcionava desta maneira. Salomão tinha de conhecer a Jeová por si mesmo, e ele fez isso. Da mesma maneira, os jovens cristãos, aqueles que foram criados numa família temente a Deus, entendem bem que não podem viver da fé dos seus pais. Dar continuidade a uma tradição familiar, sem estar convencido no coração, não pode sustentar uma relação íntima e duradoura com Jeová. Na verdade, todos os cristãos, sejam jovens ou sejam idosos, precisam conhecer por si mesmos a Jeová. Precisam estar plenamente convencidos da verdade. Precisam que as suas crenças tenham uma base sólida. E qual é a base sólida para as suas crenças? Naturalmente, é a palavra de Deus. Portanto, para conhecer a Jeová por si mesmo, jovens e todos nós precisamos de estudar em profundidade as Escrituras Sagradas. Outra coisa que nos ajuda a conhecer a Jeová é analisar as obras da criação, observar atentamente, junto com meditação. Isto também nos ajuda a conhecer por nós mesmos o nosso Criador. Este, então, foi o primeiro conselho, conhecer por si mesmo a Jeová. Qual é o segundo conselho? Voltamos lá, 1 das Crónicas, capítulo 28, versículo 9,
diz, vamos ler o versículo inteiro agora. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração pleno e de alma disposta, pois Jeová examina todos os corações e discerne toda a inclinação dos pensamentos. Se o procurares, ele deixará que o encontres, mas se o abandonares, ele irá rejeitar-te. Então, qual é o segundo conselho? Diz lá, servir a Jeová de coração pleno e de alma disposta. É sempre elogiável participar em atividades cristãs, como assistir regularmente às reuniões, ter uma participação no ministério do campo, mas servir a Jeová de coração pleno envolve mais do que isso. O que é servir a Jeová de coração pleno? Na Bíblia, a palavra coração tem a ver com aquilo que nós somos no íntimo. Inclui o nosso modo de pensar e de agir, os nossos desejos, os nossos alvos, as nossas habilidades e as nossas motivações. Assim, a pessoa que serve a Jeová de pleno coração não permite que outras coisas, como uma carreira académica ou uma carreira profissional, empenhos seculares, dividam o seu coração. Ela também não deixa que a sua adoração a Jeová caia numa rotina e não participa nas atividades teocráticas como que em piloto automático. Como é que nós podemos certificar-nos de que isso não acontece connosco? É por fazermos regularmente uma autoanálise, fazendo perguntas a nós mesmos, como por exemplo, será que eu me preparo diligentemente para todas as reuniões? Será que eu tenho alvos espirituais definidos e me empenho para os alcançar? Procuro melhorar a qualidade do ministério? Fazer periodicamente este tipo de autoanálise vai ajudar-nos a perceber se estamos ou não a servir a Jeová de coração pleno. Qual é o terceiro conselho? 1 das Crônicas 28, agora o versículo 20. 1 das Crônicas 28, 20 diz lá: Depois David disse a Salomão, seu filho, sê corajoso e forte. E começa a obra. Não tenhas medo, nem fiques apavorado, porque Jeová Deus, meu Deus, está contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, mas estará contigo até que se termine toda a obra relacionada com o serviço da casa de Jeová. Qual é então o terceiro conselho? É ser corajoso, confiar em Jeová, não ter medo. Salomão fez isso. David garantiu que se Salomão fizesse isso, Jeová iria abençoá-lo. E foi o que aconteceu. Salomão conseguiu concluir a construção daquele templo impressionante em 7 anos e meio. Assim como Jeová ajudou Salomão, ele também pode ajudar os jovens cristãos a serem corajosos e a agir. Será que por vezes um jovem hesita em identificar-se como testemunha de Jeová? Será que nem sempre nós aproveitamos as oportunidades para dar testemunho a colegas de trabalho, a vizinhos, também os jovens aos colegas de escola? Ou será que temos receio, às vezes, de aceitar uma designação teocrática? Se formos corajosos no nosso serviço a Jeová, podemos ter a certeza de que Ele vai abençoar-nos como abençoou a Salomão. Então, resumindo, quais são os 3 conselhos que consideramos? Conhecer a Jeová por nós mesmos, desenvolvendo uma relação achegada com Ele. Segundo, servir a Jeová de coração pleno, não permitindo que empreendimentos seculares interfiram com a nossa adoração a Deus. E terceiro, confiar em Jeová e não ter medo de nos colocarmos nas suas mãos. Se seguirmos estes conselhos amorosos, então iremos levar o navio das nossas vidas a um porto seguro, que é servir lealmente a Jeová agora e para sempre. Agradecemos muito ao nosso irmão José Carlos pela excelente parte que desenvolveu e trouxe à atenção excelentes conselhos amorosos para os filhos, na qualidade de pai também. E agora vamos dar a oportunidade para que todos na assistência possam partilhar as vossas pérolas espirituais e, para isso, o nosso irmão Ezequiel Ferreira irá dirigir esta parte. Por favor, irmão Ezequiel. Bom, agora, como ouviram, é a vez dos irmãos poderem partilhar
com todos nós as pérolas que encontraram na leitura bíblica desta semana. Então, desde já vamos começar com a primeira pergunta, que é baseada em 1 de Crónicas 27, 33, que eu convido alguém a ler. 1 de Crónicas 27, 33. Ali o jovem Luís Henrique, por favor. Aitofel era conselheiro do rei e Husai, o arquista, era amigo do rei. Obrigado. Então, por que é que Husai é um bom exemplo de um amigo? Ali o jovem Raul. Quando um dos filhos de Davi, Absalão, tentou tomar o lugar dele como rei, muitos israelitas ficaram do lado de Absalão. Mas Husai não. Enquanto Davi estava fugindo, Husai foi até ele. Husai não fez isso só porque era a sua obrigação como funcionário da corte. Ele fez isso porque era um amigo de verdade. É isso, excelente. Ali a irmã Dulce, também, por favor. E Husai é um bom exemplo de um amigo leal porque, primeiro de tudo, Husai era leal a Jeová. Lealdade significa apegar-se bondosamente a um objeto ou a alguém e não desistir até que ele cumpra o seu propósito. Ora, o único ungido ali era David, não era Absalão. Então, Husai apegou-se ou foi leal a Jeová, porque o propósito de Jeová ainda não tinha terminado para com o rei David. Isto nos ensina que os nossos amigos não devem ser aqueles que têm as mesmas preferências ou os mesmos gostos, mas aqueles que amam e são leais a Jeová, porque essa base vai fazer com que a amizade perdure para sempre. É isso, obrigado, irmã Dulce. Também... deu-me agora uma branca. Sim, tu. Também é importante nós notarmos o tipo de amigo que nós somos, fazermos uma retrospectiva a nós mesmos e sentirmos que se somos um amigo como este exemplo que vimos. Porque quando Provérbios 17 diz que teremos um amigo que será como um irmão, diz que é em tempo de tribulação. E em tempo de tribulação Husai mostrou a sua amizade. Será que também nós mostramos a nossa amizade quando alguém do nosso ciclo de amigos está a passar por uma dificuldade? Também podemos pensar, da mesma maneira que Davi gostou de ter um bom amigo, nós também devemos ser bons amigos para os nossos irmãos. É isso, obrigado, irmão Rubem Branco. É isso mesmo. Pronto, está coberto o ponto. Vamos então passar à próxima pergunta. Na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? Aqui o irmão Henrique, aqui à frente, por favor. Capítulo 29, versículos 1 e 3, nós sabemos que o rei David queria muito construir o templo para Jeová, mas no versículo 1 ele diz que seria o seu próprio filho quem Jeová escolheu para esta tarefa. Da mesma forma, hoje, por limitações de idade ou de saúde ou de outros fatores, podemos não receber uma designação ou um privilégio que queremos muito. Se estivermos nesta situação, podemos aprender com o exemplo do rei David. Quando ele soube que não teria este privilégio, ele fez por apoiar a pessoa que recebeu esta designação. Ele até mesmo fez contribuições pessoais generosas para apoiar esta designação, para a construção do templo. É isso, obrigado, excelente. Também aqui o irmão Moisés, também, à frente, por favor. No capítulo 28, o versículo 10, Davi diz a Salomão para ter bem em mente que Jeová o escolheu para construir uma casa como santuário e disse-lhe para ser corajoso e começar a obra. Do mesmo modo, Jeová escolheu-nos para continuar com a obra que Ele nos designou. Em momentos em que podemos estar mais ansiosos ou até sentirmos de pouca utilidade, temos que nos lembrar que Jeová nos escolheu. É um privilégio enorme. E há sempre algo que podemos fazer. Podemos ajudar numa limpeza, podemos ajudar um irmão que não tem carro, dar-lhe boleia, perguntar a um irmão mais idoso como é que ele está. Ou seja, temos sempre alguma obra a fazer. Obrigado pelo conselho. Também lá em casa vamos ouvir a irmã Aldina Rebelo, por favor. Em 1 Crónicas 29, 10 ao 13, me ensina que as nossas orações devemos dar prioridade a assuntos relacionados com Jeová. Temos muitos motivos para expressar louvor e agradecimentos de coração com toda a sua
com toda a sua bondade, não é? Mas Jesus forneceu a oração modelo registrada em Mateus 6, do 9 ao 13, por meio dela, ensinou-nos a orar para que o nome de Deus fosse santificado, isto é, tratado como santo ou sagrado. A seguir pede-se que o reino de Deus venha e que a vontade divina seja feita na terra assim como no céu. Foi somente depois de ter abordado esses importantes assuntos, referentes a Jeová, que Jesus deu atenção aos interesses pessoais. Por isso, da mesma forma, ao darmos a Deus o primeiro lugar nas nossas orações, mostramos que nós estamos interessados apenas no nosso próprio bem-estar. Obrigado. Ali, irmã Maria, aqui a meio, por favor, Maria Barroso. Eu gostei bastante de 1 Crónicas 29:9, que mostra que é muito bom fazermos ofertas voluntárias, mas temos que ter o coração pleno, ou seja, começa primeiro no nosso coração. Temos que ser generosos, primeiro cá dentro, e depois é que podemos colocar em ação. E como será em ação? São muitas as maneiras. Pode ser através de uma construção do Salão do Reino, também numa limpeza, numa assembleia. Isso revela, então, a nossa generosidade e também traz muita alegria, como nós vimos no final do versículo. É isso mesmo, obrigado. Lá ao fundo, o irmão António, por favor. Achei muito interessante também um outro aspecto do versículo 10 do capítulo 28, quando Davi diz: tem bem em mente que Jeová te escolheu, ó meu filho, que privilégio, tem bem em mente isso. Ora, hoje também os pais podem imitar isso, não é? Em relação aos seus filhos, também podem mostrar o grande privilégio que eles têm de conhecer a Jeová, mesmo da tenra idade. Por exemplo, que grande privilégio pode ter um jovenzinho, ainda criança, mas, por exemplo, já ser publicador. Que grande privilégio. Os pais também podem incentivar e sensibilizar os filhos a isso. É isso, obrigado. Ao lado do irmão Luís. O primeiro livro de 28:9 mostra então que nós devemos sempre procurar em cultivar qualidades. E o versículo mostra-nos que é ter um coração pleno. O discurso falou, então, o que é ter um coração pleno? Aquele coração que ama a Jeová, está decidido a fazer a vontade dele e cumprir os seus requisitos. É verdade que não é um coração perfeito, mas quer ser obediente e aceita ser corrigido. E nós devemos querer ter mais qualidades, cultivar estas qualidades. Querer ser corrigidos exige esforço, não é fácil, mas nós podemos ser ajudados por outros na congregação. E como nós vimos ontem na Assembleia, Jeová orgulha-se mais quando temos humildade do que habilidade. E um coração humano bate cerca de 100.000 vezes por dia, e todas elas deviam ser para Jeová. É isso, obrigado. Aqui a irmã Inês, por favor, aqui à frente. Em 1 das Crónicas 29:14, David reconheceu que quando damos alguma coisa a Jeová, estamos apenas a devolver parte do que ele já nos deu. David mostrou a sua gratidão por retribuir a generosidade de Jeová. Nós podemos imitar David por sermos generosos com Jeová, por exemplo, através dos nossos donativos. É isso, obrigado. Aqui a irmã Graça também. Obrigado. Oi, no 28:20 de Salomão, Davi, quando disse a Salomão que precisava ser corajoso, senão ele ia... Porquê? Porque senão ele ia acabar de ficar paralisado de medo. E se ficasse paralisado de medo, seria pior do que errar tentando fazer alguma coisa. Obrigado. Também ali a irmã Cristina, aqui a meio, aqui à frente, por favor. O versículo 18 do capítulo 29 diz lá um assunto que eu achei muito interessante. Diz que Jeová conserva o coração para sempre. Não somos nós. Nós sabemos que quando há transplantes, o coração, 60% vão para o lixo. Porquê? Porque demoram muito tempo a ser transplantados e também não obedecem a determinados critérios. Ora, se nós não seguimos os critérios de Jeová que conserva o nosso coração, nós podemos ter a certeza que mais cedo ou mais tarde também vamos ter a nossa morte espiritual. Excelente, obrigado. Também o irmão Ernesto, aí ao lado, por favor. Eu vou voltar a 1 das Crónicas 28:9. Os irmãos já falaram muito, coisas tão interessantes. E diz lá que, pois, Jeová examina todos os corações. Jeová não examina mais nada. Só examina o coração figurativo. Portanto, não vale a pena grandes preocupações com muitas coisas. Eu tenho de me preocupar com o meu coração.
com os pensamentos do meu coração. E se esses pensamentos forem tendencialmente puros e limpos, então eu terei a aprovação de Jeová. Obrigado pelo conselho também. Agora um último comentário, não dá tempo para mais. Ali, irmão Fernando, por favor. Obrigado. Em 1 de Crónicas 27, o versículo do 1 ao 15, nós aprendemos do bom exemplo do povo de Israel, de 288 mil homens que prontamente se prontificaram para as batalhas. Podemos tirar desse exemplo para hoje. Eles não tinham carro naquela altura, nem telemóveis. Nós hoje temos carros, a maioria das pessoas, e temos telemóveis, portanto, uma boa razão para nunca faltar às reuniões como povo de Jeová até chegar o grande dia de Jeová. É isso, obrigado. Agradeço a todos os irmãos pelos vossos comentários. Peço desculpa àqueles que não dei a oportunidade. Fica para a próxima. Obrigado. Muito obrigado, irmão Ezequiel, pela parte que dirigiu. Vamos agora passar à última parte dos tesouros os tesouros da Palavra de Deus, com a leitura da Bíblia, e vamos pedir a todos aqueles que têm participação na segunda escola que possam acompanhar o nosso irmão António, por favor. E agora vamos prestar atenção à leitura da Bíblia, do trecho de 1 das Crónicas, capítulo 27, dos versículos 1 a 15, que está ao cargo do nosso irmão Gustavo. Por favor, irmão Gustavo. Quanto ao número dos israelitas, os cabeças das casas paternas, os chefes de 1000, os chefes de 100 e os oficiais ao serviço do rei em tudo o que se referia às divisões que se revezavam mensalmente durante todos os meses do ano. Cada divisão tinha 24 mil homens. O comandante da primeira divisão para o primeiro mês era Jazobeão, filho de Zabidiel, e na sua divisão havia 24 mil homens. Dos filhos de Pérez, ele era o cabeça de todos os chefes dos grupos designados para servir durante o primeiro mês. No comando da divisão do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua divisão. Miclote era o líder, e na sua divisão havia 24 mil homens. O comandante do terceiro grupo, designado para servir durante o terceiro mês, era Benaia, filho do principal sacerdote Joiada, e na sua divisão havia 24 mil homens. Este Benaia era um dos 30 guerreiros valentes e era o chefe dos 30, e o encarregado da divisão era o seu filho Amizabade. O quarto comandante para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele seu filho Zebadias, e na sua divisão havia 24 mil homens. O quinto comandante para o quinto mês era Samude, o israelita, e na sua divisão havia 24 mil homens. O sexto comandante para o sexto mês era Ira, filho de Ix, o tecoíta, e na sua divisão havia 24 mil homens. O sétimo comandante para o sétimo mês era Elez, o pelonita, dos efraimitas, e na sua divisão havia 24 mil homens. O oitavo comandante para o oitavo mês era Sibecai, o uzatita da família dos Zeraitas, e na sua divisão havia 24 mil homens. O nono comandante para o nono mês era Abiezer, o anatotita, dos benjaminitas, e na sua divisão havia 24 mil homens. O décimo comandante para o décimo mês era Maarai, o netofatita, da família dos Zeraitas, e na sua divisão havia 24 mil homens. O 11º comandante para o 11º mês era Benaia, o piratonita dos filhos de Efraim, e na sua divisão havia 24 mil homens. O 12º comandante para o 12º mês era Eudai, o netofatita da família de Otiniel, e na sua divisão havia 24 mil homens. Obrigado, irmão Gustavo. Uma excelente leitura, muito bem pronunciada. A maior parte dos nomes que estão aqui, se não todos os nomes mencionados neste relato, nós não usamos no dia-a-dia, mas pronunciaste muito bem. Denotou-se que fizeste uma boa e uma excelente preparação para fazer esta leitura e também aplicaste o ponto que estava à tua consideração, leitura e ensino na lição número 10, variar o volume, a emoção e o ritmo. É verdade que havia aqui uma descrição, uma listagem dos oficiais do rei,
e havia um rodízio para cada um dos meses, era uma listagem extensa e também proporcionaste através da variação do ritmo para que, à medida que a lista fosse avançando, fosse lida mais rápido e chegasse à última, ao 12º, pudesse então diminuir um bocadinho o ritmo para mostrar também a assistência que a listagem já terminou. Isto é importante, variar o volume, a emoção e o ritmo para dar vida à leitura, não é? E não tornar enfadonha, tornar mais vida e cativar aquilo que estamos a ler da Palavra de Deus. Muito obrigado, Gustavo, pela tua excelente leitura. Então terminamos os tesouros da Palavra de Deus. Vamos então introduzir Empenhe-se no Ministério. O Empenhe-se no Ministério vai começar, vai mostrar como nós vamos fazer agora as revisitas. Já todos tivemos a oportunidade de iniciar a campanha para o Memorial, entregando convites. Agora, como é que vamos fazer as revisitas? Antes de iniciar a designação com a irmã Aline, vamos antes primeiro avaliar um vídeo modelo da organização e vamos fazer aqui algumas questões e analisarmos juntos então este vídeo. Então pedimos para projetar e então pedir para fazer as pausas e então vamos analisar. Por favor. Na última vez que falamos, deixei a pergunta: por que é que Jesus teve de morrer? Como é que eu responderia a esta pergunta? Fiquei a pensar nisso, mas sinceramente não sei. Então, o morador ficou a pensar na pergunta por que Jesus teve de morrer. Ele disse que não sabe. Como é que o publicador pode ser cordial e mostrar empatia neste caso? Temos aqui a ajuda da lição número 12. Irmão Luís, por favor, ali ao fundo. O nosso objetivo é encorajar e consolar as pessoas, por isso nós não vamos querer dizer coisas que possam ofender ou até mesmo criticar as pessoas. E no exemplo deste publicador, ele, por exemplo, disse não há mal em não saber a resposta. Por isso devemos imitar este exemplo para mostrar que nos importamos com as pessoas pelo modo como falamos e como agimos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda mais algum aspecto, irmã Débora? Algo que nos pode ajudar é colocar no lugar da pessoa, não é? Como já foi bem enfatizado pelo Luís, e tentar imaginar o que é que ela talvez esteja a sentir, circunstâncias comuns. Muitas pessoas pensam assim também e às vezes usar um bocadinho de contexto. Isso pode ajudar-nos a saber como responder quando a pessoa não tem uma resposta. Muito obrigado, irmã Débora. Mais algum aspecto? Irmã Fernanda? Nunca devemos criticar também se a pessoa tem uma opinião contrária ou não vai de encontrar aquilo que nós pensávamos. Nunca criticar e ser bondoso. Obrigado, irmã Fernanda. Bom aspecto também. Ainda mais algum? Então, podemos dar continuidade ao vídeo, por favor. Não há problema. É uma pergunta que ao longo da história tem feito muitas pessoas pensar. Felizmente, a Bíblia pode ajudar-nos a encontrar a resposta. Repare no que diz aqui em Mateus 20, 28. Jorge, gostava de ler, por favor? Claro. Então diz: assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Obrigado. Consegue ver, no final do texto, a razão de Jesus ter dado a sua vida? Como resgate? Exatamente. Jesus deu a sua vida para resgatar a vida de outros, não só de algumas pessoas, mas de muitas. Jesus deu a vida por todos os que sinceramente querem beneficiar-se do seu sacrifício, incluindo a si e a mim. Ele também nos ensina como podemos dar valor a este sacrifício. Na próxima vez, podemos ver o que ele disse sobre isso. Está bem, pode ser. Muito obrigado. Então, se o morador mostrar interesse, como é que nós podemos iniciar um estudo bíblico? Como é que iniciaria um estudo bíblico? Irmã Dulce, por favor. Então, a última pergunta do publicador é como podemos mostrar gratidão por o que Jesus fez por nós. E então podemos dizer que, de acordo com esse assunto, o livro Seja Feliz para Sempre, na parte 2, a lição 28, tem precisamente o tema como mostrar gratidão
por o que Jeová e Jesus fizeram por nós. E podemos começar a lição com o próprio morador. Obrigado. Boa sugestão. Mais alguém gostaria de apresentar outra? Muito bem. Analisamos então a sugestão da organização. Vamos ver mais duas sugestões. Então vamos começar com a revisita à designação número 1, que está ao cargo da irmã Aline Veronese, que irá desenvolver esta parte com a irmã Cristina Costa Cabral. Revisitar alguém que aceitou o convite e mostrou interesse e vai usar o vídeo Porque Jesus Morreu e destacar alguns pontos do vídeo. Por favor, irmã Aline, vamos escutar. Oi, Cristina. Olá. Na semana passada eu deixei com você um convite para a celebração da morte de Cristo. Você leu, viu? O que você achou? Olha, eu tenho aqui na gaveta, não me esqueci, está aqui. Mas sabes uma coisa, Aline? Eu acho tão estranho vocês celebrarem a morte de alguém, de Jesus. Eu te entendo, não é a primeira pessoa que me fala isso. É estranho, tanta gente morre, né, para falar que vai celebrar uma morte. Mas entender por que Jesus morreu vai te ajudar a entender por que a gente celebra essa morte. Eu tenho aqui um vídeo comigo que mostra justamente isso, por que Jesus morreu. Vamos ver? Sim, claro. Bom, é isso. O que você achou, Cristina? Pelo que você viu no vídeo aqui, qual que é a diferença da morte de Jesus para a morte de Adão ou de um homem qualquer? É o facto de ele ter sido obediente, não é? E também aí no vídeo mostrou que até aquele homem que salvou a empresa também da falência. É interessante. Exatamente, ele foi obediente, foi o único homem perfeito da terra e teve uma morte muito difícil, né? E essa morte muito difícil dele foi justamente para quê? Para que ele morreu? Para salvar a humanidade, como mostrou, não é? Como aquele, coitado, senão aqueles trabalhadores ficavam todos sem emprego. Exatamente. Jesus veio para nos salvar do pecado, da morte, de toda aquela da dependência que o diabo causou do mal, né? Claro. E muitos países, se você pensar, comemoram a data da independência, não é verdade? Isso é verdade, e bastantes. Então, imagina se a gente não vai comemorar, entre aspas, a independência do pecado e da morte, a esperança que Jesus trouxe para o nosso futuro ser tão diferente. Então, a morte de Jesus é um marco, porque ela nos traz essa independência da escravidão ao pecado. E próprio Jesus, como você viu no vídeo, ele disse que era para a gente fazer isso, celebrar essa morte, esse sacrifício dele, porque esse sacrifício é carregado de uma esperança. E é por isso que é uma celebração, porque ele carrega essa esperança. O que você acha? Olha, eu acho que você, no dia lá do evento da comemoração, você vai aprender muito mais sobre o porquê da morte de Jesus e o que essa esperança significa. Aline, tu já estás a dizer que eu vou estar lá, não é? Nem pões a hipótese de não estar. Pronto, olha, eu prometo que eu vou fazer todos os possíveis para estar lá. Mas também podes ter a certeza de uma coisa, eu vou estar bem atenta à explicação que vão dar sobre esta celebração. Depois falamos. Eu faço questão de conversar mais com você sobre isso depois. Então tá bem, vamos lá. Muito obrigado às duas irmãs, a irmã Aline e a irmã Cristina, pela excelente parte que desenvolveu, muito animada, e apreciamos como a irmã Aline aproveitou um contexto informal no local de trabalho para poder revisitar a sua colega a quem encontrou e entregou um convite, não é? E usou estes recursos visual, o vídeo, precisamente o vídeo, foi possível também destacar ali aquele ponto importante, aquele ponto principal, que era a ilustração, que ajudou a colega de trabalho a lembrar melhor e a responder às perguntas e a chegar às suas próprias conclusões, não é? Excelente parte. Portanto, era exatamente isso que se pretendia através do uso de recursos visuais, escolher bem os usos e os recursos e depois destacar os pontos importantes. Obrigada, irmã Aline. Vamos agora ver outra sugestão para fazer a revisita na campanha do memorial. Está ao cargo da nossa irmã Elsa, que irá desenvolver juntamente com a irmã Maria Barroso. Desta vez também vai revisitar alguém que aceitou o convite e mostrou interesse, mas também vai iniciar um estudo com a brochura Seja Feliz para Sempre. Por favor, irmã Elsa.
É um prazer voltar a encontrar-te. Olha, no outro dia eu deixei-te um convite para o memorial da morte de Cristo e hoje, como combinado, eu voltei para responder à pergunta: porque é que Jesus teve de morrer? Qual é a tua opinião? Bem, irmã, eu sempre ouvi dizer que Jesus ele veio à Terra para ensinar a sofrer. Mas, sinceramente, eu acho que isso não faz muito sentido. De facto, muitas pessoas foi isso que aprenderam. Mas vamos ver o que é que a Bíblia ensina, está bem? Vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, o capítulo 10 e o versículo 45. Queres ler, Flávia? Sim. Pois até mesmo o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Obrigada pela leitura, Flávia. Então, segundo o que lemos aqui, consegues perceber na parte final do texto porque é que Jesus deu a sua vida? Seria como resgate, como está escrito aqui? Exatamente. Ele deu a sua vida para resgatar a vida de outros. Ele deu a sua vida para que as pessoas, de modo sincero, possam se beneficiar do seu sacrifício, e isso inclui a ti, Flávia. A morte de Jesus também nos dá a oportunidade de sermos felizes para sempre e encararmos o futuro com confiança. Queres ver a promessa de Deus que está aqui no Salmo 37, 29? Queres ler, se faz favor? Sim. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Olha, parece bom demais para ser verdade. É verdade, Flávia. Mas olha, podes descobrir se isto é verdade ou não. Mas como? Olha, o que foi de ajuda para mim foi aprender mais da Bíblia. E esta revista que tenho aqui, que é para ti, ela ajuda-nos neste sentido. Em 3 lições, ela dá provas de que podemos mesmo acreditar naquilo que a Bíblia diz. E olha, por favor, abre aí na lição número 1, que responde à questão: como é que a Bíblia pode ajudar? Queres, por favor, começar por ler o parágrafo introdutório? Sim. Obrigada pela leitura. Então, que perguntas muitos têm? Olha, eu vi que muitos perguntam sobre a vida, o sofrimento, morte, futuro. E tu, Flávia, o que é que gostavas de saber? Olha, eu gostaria muito de saber por que existe tanto sofrimento. É uma boa pergunta. E o que é que muitas pessoas descobriram? Que a Bíblia responde. Isso mesmo. A Bíblia responde a essa pergunta e muitas outras. Vamos ver isso por ler o parágrafo 1. Obrigada. Então, quais são algumas das perguntas a que a Bíblia responde? Olha, de acordo com o parágrafo aqui, responde às perguntas: como é que a vida começou, qual o objetivo da vida, por que as pessoas sofrem, o que acontece quando uma pessoa morre, por que existe tanta guerra se todas as pessoas querem a paz, o que vai acontecer com a Terra. O que achas, Flávio? Sabias que a Bíblia responde a todas estas questões? Realmente, vou te dizer, eu não fazia ideia de tudo isso. Muitos quando começam a estudar a Bíblia sentem exatamente o mesmo. Mas a Bíblia também pode ajudar noutro campo, que é teres uma vida mais feliz no dia a dia. Vamos ver como por ler o parágrafo 2. Obrigado, irmã Elsa, obrigado, irmã Flávia, e não a irmã Maria Barroso, que está na outra sala. Foi muito bom, apreciamos muito a designação da irmã Elsa e da irmã Flávia. Podemos apreciar a forma tão suave como passou da revisita para o estudo bíblico, não é? Quase nem notamos, nem a pessoa que estava a ser contactada notou que estava a iniciar um estudo bíblico. Perguntas e mais perguntas. Conseguimos extrair muito daquilo que tem o sentimento da pessoa e podemos então orientar a nossa apresentação para aquilo que ela realmente necessita e mostrar as respostas na brochura e começar logo ali a pedir uma leitura de um parágrafo e de outro e começar um estudo bíblico. Foi de uma forma sutil. A irmã Elsa também pôde aplicar os pontos da lição número 6 e explicar por que motivo leu um texto da Bíblia, leu o texto de Marcos, mas depois explicou
como é que ele estava relacionado com um ponto que queria mencionar, porque é que Jesus teve que morrer. Então apontou ali para a frase final do versículo que destacava exatamente o ponto principal que desejava explicar. É isso que se pretende. Então tivemos aqui três sugestões para revisitas, para nós aplicarmos já no Ministério, na campanha do Memorial, podemos aproveitá-las. E terminamos assim a parte Empenhe-se no Ministério, agradecemos as participações dos estudantes e vamos introduzir agora a parte Viver como Cristãos com um cântico de louvor. O cântico de louvor que convidamos a todos a entoarmos juntos, de pé, se for possível, tem o tema Jeová é o meu pastor, baseado no Salmo 23, e é o cântico número 4. Então, introduzida a reunião Viver como Cristãos, vamos passar às necessidades locais. Está ao cargo do nosso irmão Leandro Oliveira, que irá desenvolver para nós o tema Será que eu estou a namorar? Prestemos atenção, por favor, irmão Leandro.
Será que eu estou a namorar? A pergunta é esta. Vamos ver a imagem. Vamos ver o que é o namoro. Qual destas 3 opções diria que é o namoro? Primeira, tu sais regularmente com alguém do sexo oposto. Segunda, tu e alguém do sexo oposto sentem-se atraídos um pelo outro, enviam mensagens ou falam ao telefone várias vezes ao dia. Terceira, sempre que estão com amigos, ficas ao pé da mesma pessoa do sexo oposto. Qual delas é? Tem um bocadinho de ratoeira, são as 3. As 3 é o namoro. Eu fiquei surpreendido quando li este artigo a primeira vez, há uns anos atrás, este artigo dos Jovens Perguntam. Mas realmente, todas as 3, mesmo que seja só uma individual, é considerado um namoro. Portanto, seja por telefone, pela internet, pessoalmente, seja abertamente ou até em segredo, se 2 pessoas do sexo oposto têm um interesse romântico mútuo e se comunicam regularmente, isso é um namoro. Então, porquê é que estamos a perguntar isto? Porque estas perguntas vão servir de medidor de um nível para nós vermos se então estamos bem, não é? Estamos a ir no bom caminho, ou se talvez deparamos que estamos nesta situação, mas se calhar temos que dar um passo atrás, porque não era bem isto que queríamos, pode acontecer. Então vamos ver algumas perguntas. Por exemplo, qual é o objetivo do namoro? Este mesmo artigo dos Jovens Perguntam diz: o namoro deve ter um objetivo digno, que é ajudar um homem e uma mulher a decidirem se querem casar-se. Então é este o meu objetivo? Casar-me? Será que tenho condições para casar, quer a níveis financeiras ou até de idade? Não é? Se for esse, tudo bem. Se não, talvez seja necessário vermos aquele nível, não é? Ou dar um passo atrás. Porque neste mundo, jovens lá da escola ou do trabalho, ninguém leva um namoro a sério. Até uma jovem chamada Heather diz que muitos jovens olham para as relações como algo passageiro, o que os prepara mais para o divórcio do que para o casamento. É uma verdade. O namoro não é um compromisso permanente, mas é um compromisso que queremos que leve ao casamento. Outra razão também, nós devemos ver esse nível, para ver se já estamos a entrar no namoro ou não, é porque nós não queremos magoar ninguém. Primeira carta aos Coríntios 13:5, diz lá que o amor não se comporta indecentemente. Portanto, é mais um motivo. Outra pergunta, será que tenho idade para namorar? Se calhar a idade que eu acho é diferente do que os meus pais acham. Ou não. Há muitos jovens, até aqui na congregação, que decidiram esperar para namorar, esperar até terem idade suficiente para se conhecerem a si mesmos. Por exemplo, Daniel, de 17 anos, diz isto. Ela diz: há 2 anos, o que eu teria procurado num possível marido é muito diferente do que eu procuro hoje. Quando eu sentir que a minha personalidade já está estável há alguns anos, então sim, pensarei em namorar. Um pensamento muito maduro para uma jovem de 17 anos, que vale a pena considerar. Também, será que vale a pena esperar? Bem, sentir-se pressionado para namorar sem estar preparado é a mesma coisa que nós sentimos pressionados para fazer um exame de final de um curso e ainda estamos no início do curso. Não sabemos as perguntas, não sabemos a matéria. Com o namoro é parecido. É semelhante, o namoro é um assunto sério. Portanto, antes de nós estarmos prontos para nos concentrarmos numa pessoa, devemos também concentrar-nos em nós, as nossas qualidades espirituais, a nossa relação com Jeová, e devemos ter tempo, aqui o artigo dos Jovens Perguntam diz que devemos ter tempo para estudar uma matéria muito importante, que é como fazer boas amizades. Porquê? Porque o casamento é a união de 2 bons amigos. Portanto, eu tenho que saber ser um bom amigo, como já vimos hoje, como o Uzai foi. E queremos ver outro motivo. Eclesiastes 11:9. Leiam comigo, por favor. Outro motivo porque vale a pena esperar para namorar. Eclesiastes 11:9, a primeira frase diz: alegra-te, jovem, enquanto ainda és jovem, e que o teu coração seja feliz nos dias da tua juventude. Esperar para namorar não vai limitar a liberdade. Pelo contrário, dá-nos mais liberdade para, como diz o versículo, para sermos felizes nos dias da juventude. A organização abre-nos um leque grande de atividade
que quando se é solteiro tem-se muito mais facilidade e flexibilidade para seguir esses alvos, portanto, vamos seguir em frente se temos essa oportunidade. E para terminar, um namoro bem-sucedido resulta sempre numa boa decisão, um casamento ou não. O namoro é um assunto sério, mas se virmos algo, uma bandeirinha vermelha durante o namoro, também pode ser uma decisão sábia terminar. Os jovens perguntam, têm também conselhos para isso. Incentivamos todos a pesquisar aí. Portanto, se mais tarde, se escolher namorar, aí sim já vai saber melhor. Já vamos saber melhor quem nós somos e também vamos saber o que é que nós queremos e precisamos da pessoa com quem vamos passar o resto da vida. Muito, muito obrigado, irmão Leandro, por trazer até nós este tema. Muito importante, é sempre bom relembrar estes princípios, relembrar esta temática. É um assunto sério, sem dúvida, não é? Muito obrigado. Agora vamos passar à parte de realizações da organização. Vamos ver como o Departamento de Museus e a organização têm implementado museus que fortalecem a nossa fé. De que forma? Bem, por seguir a orientação que Moisés deu aos israelitas em Deuteronômio 32:7, e o que é que ele disse? Orientou os israelitas a lembrar o que Jeová já tinha feito pelo seu povo no passado. Então, através dos museus, nós vamos poder lembrar a história das testemunhas de Jeová. Vamos ver como é que a Bíblia sobreviveu ao longo das gerações e como isso realmente fortalece a nossa fé. Para isso, temos um vídeo, realizações da organização do mês de março. Vamos ver, por favor. Em Deuteronômio 32:7, Moisés incentivou os israelitas a pensarem no que Jeová tinha feito pelo seu povo no passado. Ele disse: "Lembra-te dos tempos antigos. Considerem os anos de gerações passadas." Os nossos museus na sede mundial ajudam-nos a fazer exatamente isso. Ajudam-nos a aprender da nossa história e a considerar como Jeová tem abençoado e orientado o seu povo nestes últimos dias. É claro que com a pandemia da Covid-19, as visitas aos museus tiveram de ser adiadas. Mas o trabalho no Departamento de Museus continuou a existir. Na verdade, o Departamento de Museus tem tido mais trabalho agora do que nunca. Neste relatório, vamos dar uma atualização sobre o trabalho que tem sido feito para criar novos e belos museus em dezenas de filiais. Estes museus ajudarão os irmãos e as irmãs em todo o mundo a poderem examinar a história da Bíblia e também a nossa rica herança espiritual. O projeto de um museu começa quando uma filial escreve à comissão dos coordenadores a pedir aprovação para desenvolver um novo museu. Depois da aprovação, a comissão fornece orientações sobre o tipo de museu a desenvolver. O museu pode apresentar a história da Bíblia nas línguas do território da filial, ou então pode ser um museu de história, que mostra como o trabalho das testemunhas de Jeová se desenvolveu nesse território. Ou então, algumas exposições podem mostrar como é feito o trabalho na filial local. O tema escolhido para o nosso museu foi "Essa é a herança do servo de Jeová". Nós somos ajudados a ver os benefícios de dividir essa exposição por épocas, para facilitar o ensino e apoiar o tema. Ficamos muito gratos com essa ajuda da Comissão dos Coordenadores e do Departamento de Museus. Nós percebemos nos olhos daqueles que nos visitam o apreço por tudo que Jeová tem feito por seu povo. Se todos os projetos são coordenados pelo Departamento de Museus, será que isso significa que são todos iguais? A resposta é, claro que não. Quando o Departamento de Museus prepara várias exposições, não olha para os projetos como se fossem todos iguais.
queremos que os visitantes do museu conheçam a história e a cultura do território da filial e que saiam encorajados da visita. Apesar de termos algumas coisas semelhantes em todas as exposições, nós trabalhamos sempre com a equipa local para garantir que cada exposição seja única. O Museu da Bíblia, inaugurado em 2019 na filial da Argentina, é um bom exemplo de como o conteúdo de um museu foi adaptado ao território dessa filial. Desde meados do século XIX até ao início do século XX, a Argentina recebeu milhões de imigrantes de toda a Europa. E muitos trouxeram consigo a Bíblia na sua língua nativa. E foi com essa Bíblia que alguns deles mais tarde aprenderam a verdade. É por isso que é tão significativo que a nossa nova exposição da Bíblia tenha exemplares em italiano, arménio e em hebraico, entre outras. Na Argentina, também há muitas pessoas que falam diferentes línguas indígenas. Por isso, a história da Bíblia no nosso país não estaria completa se não incluíssemos nesta exposição traduções nessas línguas, como por exemplo o Itxi, o Toba, o Pilagá e o Mucovi. O Departamento de Museus também esteve a trabalhar no projeto de um novo museu para a filial da Escandinávia. Também era um museu da Bíblia, mas com uma história muito singular. Na nossa exposição sobre como a Bíblia e o nome de Deus foram preservados na Escandinávia, apresentamos Bíblias em todas as línguas escandinavas que usam o nome Jeová. Temos Bíblias em groenlandês, islandês, feroês, dinamarquês, norueguês, sueco e até em sami. As duas Bíblias completas mais antigas que temos são a Bíblia Gustav Vasa, de 1541, e a Bíblia Christian III, de 1550. Infelizmente, estas Bíblias não têm o nome Jeová. Mas é interessante que a Bíblia de 1550 tem uma nota em latim escrita à mão que explica o significado do nome Jeová. A comissão da nossa filial está muito grata à Sede Mundial pela orientação dada em 2019 enquanto preparava a exposição bíblica na filial de França. O Departamento de Museus ofereceu generosamente para a exposição um exemplar original da Bíblia Olivetan francesa de 1535. Esta é uma Bíblia rara e uma das Bíblias mais relevantes da nossa exposição. Não só é a primeira Bíblia a ser traduzida das línguas originais para o francês, mas também contém o nome divino Jeová. Como vimos, os nossos museus em todo o mundo proporcionam uma educação divina que fortalece a nossa fé. É preciso muito trabalho para conseguir isso. É mesmo um trabalho de equipa. A comissão dos coordenadores dá orientações sobre o conteúdo e o pessoal do Departamento de Museus dá formação e apoio às equipas que trabalham nas exposições na filial local. E quando um projeto é aprovado, o Departamento Local de Desenho e Construção e o Departamento Regional de Desenho e Construção ajudam na organização dos trabalhos de construção. O Departamento de Museus ajudou-nos a encontrar um local adequado que correspondesse às normas de um verdadeiro museu. O Departamento Mundial de Desenho e Construção analisou o processo de construção e o orçamento. Com essa ajuda, construímos um museu que é realmente um poderoso instrumento para incutir amor por Jeová e pela sua palavra. No passado, já tivemos várias exposições aqui na filial, mas a exposição que temos agora não é comparável a nada que tínhamos tido antes. Foi muito tocante para a comissão da nossa filial e para toda a família de Betel ver como Jeová tornou possível este projeto. A história dos nossos museus não fica completa se não mencionarmos outros colaboradores importantes. Vocês. Sim, muitas das Bíblias raras e itens históricos que são apresentados nos nossos museus foram doados por vocês, queridos irmãos. Muito obrigado pela vossa generosidade.
Se gostarem de partilhar algum item connosco, sintam-se à vontade para contactar o Departamento de Museus da Sede Mundial em Warwick. Se possível, incluam uma fotografia do item que querem enviar. Jeová está a abençoar o trabalho que está a ser feito para providenciar estes museus encorajadores aos irmãos em todo o mundo. Em setembro de 2021, foram abertos mais 10 museus. E temos mais de 35 museus a serem planeados. Ou então, até já estão em construção. Alguns dos próximos a abrir serão nas filiais da Bélgica, Grã-Bretanha, América Central, República Checa e Eslováquia, Finlândia, Itália, Japão e na filial da Nigéria. Estes museus são poderosos instrumentos de ensino que dão vida à nossa história e à história da Bíblia. Por isso, assim que as condições permitam, por favor, venham e façam uma visita a um dos nossos museus. Quando fizerem isso, temos a certeza de que vão sentir o mesmo que o salmista quando ele escreveu o Salmo 77, versículos 11 a 13. Vou lembrar-me das obras de Já. Vou lembrar-me dos teus feitos maravilhosos de há muito tempo. Meditarei em todos os teus atos. Que Deus é tão grande como tu, ó Deus! O irmão Sanderson lançou o repto, portanto, se estiver ao alcance de algum de nós, portanto, fazer planos assim que possível para visitar estes excelentes museus irá fortalecer, sem dúvida, a sua fé e também a dos irmãos com quem partilhar. Vamos passar então ao estudo bíblico de congregação, que está ao cargo do nosso irmão José Ernesto, que irá, portanto, dirigir para nós a lição número 40, como podemos ser limpos aos olhos de Deus, e o irmão José Carlos Quintas tem a responsabilidade da leitura. Por favor, irmão Ernesto. Certamente os irmãos concordam que a palavra humano e a palavra imperfeito conjugam, desculpem a contradição, na perfeição. E conjugam, porque tudo o que nós fazemos está aivado em perfeição. Tudo. Talvez a única exceção é quando lemos a Bíblia, porque estamos a ler uma coisa perfeita. Mas tudo o que fazemos está aivado em perfeição. Por isso, como podemos ser limpos mesmo assim, aos olhos de Deus? É o que vamos ver hoje. Vamos desde já ler o parágrafo 1 e 2, irmão José Carlos Quintas, por favor. Imagina uma mãe a preparar o seu filho pequeno para ir para a escola. Ela certifica-se de que ele está lavado e de que a sua roupa está limpa e apresentável. Isso é bom para a saúde do menino e mostra aos outros que ele tem pais que cuidam bem dele. Assim como os pais querem que os filhos sejam limpos, o nosso Pai, Jeová, quer que sejamos limpos em sentido físico e moral. Manter a limpeza é bom para nós e dá honra a Jeová. Jeová diz-nos para sermos santos. Para sermos santos, nós temos de ser limpos em sentido físico e moral. Nós podemos ser fisicamente limpos por tomarmos banho regularmente e mantermos a roupa, a casa e o carro limpos e arrumados. Também podemos ajudar na limpeza do salão do reino. Quando nos mantemos fisicamente limpos, damos honra a Jeová. Então, como podemos ser limpos em sentido físico? O menino Raul, por favor. Nós podemos ser fisicamente limpos por tomarmos banho regularmente e mantermos a roupa, a casa e o carro limpos e arrumados. Também podemos ajudar na limpeza do salão do reino. Muito bem, muito obrigado. E quando fazemos isso, quais são as consequências? Irmão Moutinho. Quando fazemos isso, damos honra a Jeová. Muito obrigado. Vamos ao 2. A Bíblia diz para nos purificarmos de toda a imundície ou sujidade da carne e do espírito. Isso significa que nos esforçamos para evitar qualquer coisa que poderia prejudicar o nosso corpo ou mente. Queremos que os nossos pensamentos agradem a Jeová.
Por isso, fazemos o nosso melhor para rejeitar pensamentos errados. Nós também queremos que as nossas palavras sejam puras e limpas. O que mais poderia tornar-nos impuros em sentido físico ou moral? Algumas substâncias podem prejudicar o nosso corpo. Por isso, não fumamos nem usamos drogas. Por fazermos isso, ficamos mais saudáveis e mostramos respeito pelo presente da vida. E como podemos ser moralmente limpos? Por lutar contra hábitos impuros, como a masturbação e ver pornografia. Nem sempre é fácil vencer esses hábitos, mas Jeová pode ajudar-nos a fazer isso. Muito obrigado, irmão José Carlos Quintas, pela excelente leitura. Vamos fazer a leitura de Colossenses 3:8, por favor. Quem gostaria de ler? Irmã Elizabeth dos Santos, por favor. Agora, porém, devem abandonar todas estas coisas, a raiva, a ira, a maldade e as palavras ofensivas, e devem eliminar a conversa obscena da vossa boca. Muito obrigado. E agora vamos ler também Isaías 41:13. Quem gostaria de ler? A irmã Leonor, por favor. Pois eu, Jeová, teu Deus, segura a tua mão direita. Sou aquele que te diz, não tenhas medo, irei ajudar-te. Muito obrigado pela excelente leitura. Então perguntamos que hábitos poderiam tornar-nos impuros. Irmã Maíra, por favor. Então, existem vários hábitos, né, que podem nos tornar impuros, como pensamentos errados, também por nossas palavras, né, a gente tem que ter cuidado para não falar palavrões, né? Não fumar, a gente não fuma nem usa nenhum tipo de droga, que a gente respeita o presente da vida. E também a forma de lutar contra hábitos impuros como masturbação e ver pornografia. E o capítulo fala que isso não é fácil, né? Esses hábitos, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Nenhuma das coisas erradas tornam-se como fosse certa. Mas em Isaías 41:13 diz que Jeová, ele vai nos ajudar. Muito obrigado, irmã Maíra. Irmã Dulce? Para evitarmos esses hábitos impuros, o parágrafo mostra que tudo começa na mente. A grande luta é na mente, não é? A primeira faísca. Até houve um irmão que, ao ler Salmo 119:37, quando o salmista David desvia os meus olhos daquilo que não tem valor, então o irmão, num discurso, disse que o problema é o primeiro shot, o primeiro gol. Então, com os olhos, os humanos como que mordem o isco e depois Satanás leva o peixe para onde ele quer. Portanto, há que cortar, não dar raiz ao pensamento, como dizia o poeta, porque se realmente os nossos pensamentos errados forem cortados à nascença, não vão produzir ações erradas. Muito obrigado. Cuidado com o primeiro shot, não é? Irmã Bruna, por favor. Pode ser fatal, não é? E o texto de 2 Coríntios 7:1, que é citado aqui, termina dizendo que a nossa santidade é aperfeiçoada no temor de Deus. E nós sabemos que esse temor não é baseado no medo, mas sim no respeito. Ou seja, a nossa limpeza, tanto física quanto mental, é ao mesmo tempo um reflexo e uma consequência do respeito que nós temos pelas leis de Jeová. Então, quanto mais respeitamos Jeová, mais limpos seremos. Excelente, irmã Bruna, obrigado. Irmã Celine. Colossenses 3:8, aqui o apóstolo Paulo orientou-nos de como deveríamos nos livrar de coisas que realmente iriam nos manchar. Pois ele diz, devemos abandonar todas estas coisas, não é? Isto é como, por exemplo, se tivéssemos uma roupa que ficasse suja ou tivesse um cheiro muito mau, nós iremos arranjar uma maneira de abandonar ou nos livrar rapidamente dessa roupa. Então, da mesma forma, precisamos também nos livrar rapidamente, o mais rápido possível, qualquer característica destas aqui mencionadas, da raiva, a ira, a maldade, as palavras ofensivas, que vão contra a personalidade de Jeová, e assim não estejamos manchados por essas características. Muito obrigado. Irmão Joaquim dos Reis. Efésios 5:5, aí também reflete que práticas como essa é semelhante à idolatria. Então, é como se estivéssemos a adorar a outro Deus que não seja a Jeová. Então, realmente devemos prestar muita atenção para que nós não caímos nesses erros.
Muito obrigado. Vamos avançar, aprenda mais. A limpeza física dá honra a Jeová. Vamos ler Êxodo 19:10. Quem gostaria de ler, por favor? Êxodo 19:10. O irmão Henrique Soares, aqui à frente. Jeová disse a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e eles devem lavar as suas roupas. Muito obrigado pela excelente leitura. E agora o Êxodo capítulo 30, versículo 17 e 19. A irmã Ana dos Reis, por favor. Jeová disse ainda a Moisés: faz uma bacia de cobre com um suporte de cobre. Para se lavarem, coloca entre a tenda de reunião e o altar, e deita-lhe água. Arão e os seus filhos lavarão lá as mãos e os pés. Muito obrigado, irmã Ana dos Reis. Então, o que é que estes textos mostram sobre o ponto de vista de Jeová a respeito da limpeza física? Irmã Helena, por favor. Então, os cristãos têm que se reunir nestes últimos dias, não é? Mas têm de ser sempre puros na sua adoração. E isso não se restringe só a ser moralmente limpo, também a ser fisicamente limpo. Portanto, o nosso aspecto físico e conduta dão testemunho da nossa fé, que, por sua vez, honra a Jeová. Muito obrigado. Irmã Débora, por favor. Achei muito interessante nestes textos porque mostra a relação que havia entre a adoração a Jeová e a limpeza. Jeová valorizava tanto isto que ele fez questão de integrar entre as suas leis e entre as coisas que os sacerdotes deviam fazer, envolvia um alto nível de limpeza física. Tanto é que ele relaciona santidade com limpeza no Êxodo 19:10. Portanto, isto mostra que para Jeová isto não é um assunto leviano, é uma coisa muito importante. Muito obrigado. Muito bem. Irmã Cristina Cabral. Estes textos também mostram que a beleza anda sempre de mãos dadas com a limpeza. E o que é que nos mostra também acerca da limpeza? Ao olharmos para a criação de Jeová, os peixes não tomam banho, eles já estão na água. Mas, no entanto, existe a simbiose. Os animais limpam-se uns aos outros para que não cause temores malignos. E aqui estes textos frisam precisamente que se nós não tivermos a limpeza física, podemos ter temores, ou seja, não servimos a Jeová com o sacrifício correto. Muito obrigado. Pergunta 2. Que bons hábitos vão ajudá-lo a manter-se limpo em sentido físico? Aglei-me, por favor, menina. Tomar banho todos os dias e limpar a casa vão ajudar-nos a ter bons hábitos. Muito bem, gostei muito. Tomar banho todos os dias. Excelente. Vamos ver o vídeo, por favor. Eu acabei o ensino secundário no verão e queria começar o serviço de pioneiro. Este é o meu pai, ele chama-se Jorge. Uma manhã, o carro dele estava com problemas e ele precisou de boleia para o trabalho, por isso ele veio. Bem, o meu carro estava um pouco sujo e desarrumado e não cheirava lá muito bem. Mas era inverno e o meu carro é muito velho, então por que me dar ao trabalho de o limpar? Quando eu tiver um carro novo, mantenho-o limpo. Mas o meu pai fez daquilo um grande problema. Aquela manhã não correu nada bem. À noite, eu pensei que o assunto já estava esquecido, mas o meu pai voltou a falar dele outra vez. Mas dessa vez correu melhor. Ele mostrou-me uma fotografia do primeiro carro dele. Também parecia muito velho. Ele disse que mesmo que a nossa casa ou carro não sejam luxuosos, devem estar sempre limpos e apresentáveis, de acordo com as nossas possibilidades.
mas eu continuava sem perceber qual era o problema. Então meu pai explicou que Jeová é um Deus puro e que desde sempre exigiu que o seu povo fosse um povo limpo. Debaixo da lei mosaica que Jeová deu a Israel, a limpeza e a adoração eram inseparáveis. A lei estipulava que os sacerdotes deviam lavar as mãos e os pés antes de oferecer sacrifícios a Jeová. Se eles não fizessem isso e tentassem prestar serviço a Jeová, teriam de ser mortos. Eu disse, mas eu não sou israelita e nós já não estamos debaixo da lei mosaica. Ele respondeu, é verdade, mas a lei ajuda-nos a entender como Jeová pensa. A lei destacava que a limpeza era exigida de todos os que adoravam a Jeová. E como diz Malaquias 3:6, Jeová não mudou. Depois ele disse uma coisa de que nunca me esqueci. O que nós fazemos afeta outros. Ele também me disse para eu ler um texto, 2 Coríntios 6, 3 e 4. De modo algum damos motivos para tropeço, para que o nosso ministério não seja criticado, mas recomendamo-nos de todos os modos como ministros de Deus. Eu percebi que coisas como a nossa aparência, a nossa casa e o nosso carro podem, de forma silenciosa, honrar a Jeová. Agora isso faz sentido para mim. O que nós fazemos afeta outros. Eu sabia o que tinha de fazer. Eu limpei o meu carro e, nesse mesmo ano, preenchi a petição para ser pioneiro regular. Fico feliz por ter aprendido esta lição. O que nós fazemos afeta outros. Mesmo em coisas pequenas, nós podemos honrar o Deus que amamos. Então, temos uma pergunta. Por que é que manter as nossas coisas limpas pode dar honra a Jeová na pregação? Irmã Maria, por favor. Quando vamos falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia, e a pessoa reparar em nós, se estivermos sujos, se o nosso carro estiver sujo, alguma coisa for contra a palavra com o que estamos a ensinar, não vamos ter credibilidade nenhuma. Podemos, às vezes, dar carona. O exemplo do carro, às vezes damos carona para o estudante. Se o estudante vê que o carro nosso é sujo, cheira mal, o estudante já não vai ter assim bons olhos para nós. Muito obrigado, Irmã Maria. Excelente. Vença hábitos impuros. Vamos ler Mateus 22, 37 a 39. Aqui a menina Eduarda, por favor. Ele disse-lhe: ama a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Muito obrigado, Eduarda, pela excelente leitura. Então, como é que fumar e usar drogas prejudica a amizade da pessoa com Jeová? Jovem Tiago, por favor. Fumar e usar drogas prejudica a amizade da pessoa com Jeová, porque tanto fumar como usar drogas fazem mal ao corpo e até são hábitos muito difíceis de controlar. Isso também faz uma pessoa virar um mau exemplo aos olhos de outras. Muito obrigado, Tiago. Excelente. E como é que fumar e usar drogas prejudica a família da pessoa e outros que vivem com ela? O filho do irmão Joaquim dos Reis, eu peço desculpas, estou com a minha memória hoje um pouco. Por seguir essa influência horrível aos olhos de Jeová. Muito bem, obrigado.
Irmão Joaquim dos Reis. Isso também faz com que prejudique realmente a família. Isso porque quem tem esses hábitos impuros automaticamente vai desprezar a família, tanto financeiramente como de forma moral, e faz com que, em vez da pessoa prestar atenção à sua família, vai se afastar cada vez mais. E há exemplos disso. Então, realmente, isso faz mal à relação familiar também. Muito obrigado. Vamos ver o vídeo. Exerce autodomínio, por favor. Pronto. Achei mesmo que isto já não era um problema. Há quase um ano que deixei de fumar. Mas isto acontece todos os dias à hora de almoço. E a vontade de fumar volta. Mas isto talvez seja apenas um sintoma de outras áreas da minha vida em que não me tenho concentrado como devia. Tenho pensado muito no texto de 1 aos Coríntios 9:25. Todos os que participam numa competição exercem autodomínio em todas as coisas. Para continuar a exercer autodomínio nisto, também preciso de fazer a mesma coisa em outras áreas. O que significa voltar a ter uma boa rotina espiritual. Excelente. E que excelente banda sonora, não é? São fantásticos os irmãos. Filipenses 4:13 diz que Paulo tinha força para todas as coisas, em virtude de Jeová. A pergunta é, como é que o costume de orar e estudar a Bíblia e assistir às reuniões pode dar à pessoa a força para vencer o mau hábito? Irmã Lourdes Moutinho. Porque é com esta rotina espiritual de orar, estudar e assistir às reuniões que a pessoa vai buscar força, ou seja, o Espírito de Jeová para lhe dar força para vencer estes maus hábitos, para, conforme dizia o vídeo, terem mais autodomínio, porque as tentações vão surgir todos os dias, mas a pessoa está forte espiritualmente de maneira a conseguir esquecer o vício. Muito obrigado. Lute contra pensamentos e hábitos errados. Em Colossenses 3:5, o apóstolo Paulo disse para amortecer os membros do corpo quanto a determinados pecados. Depois, a Mateus 5:29-31, Jesus já diz, olha, não amorteças, mas corta os membros. Corta. É interessante, não é? O contraste entre o conselho de Paulo e de Jesus. Mas vamos, antes de fazer a pergunta que serve Colossenses 3:5, e diz lá, como sabemos que a pornografia, sexo e masturbação são hábitos impuros para Jeová? Irmã Inês Cardoso. Então, eles são hábitos impuros porque eles estão todos ligados com a imoralidade sexual.
E como mostrava o texto, então, portanto, amorteça os membros do vosso corpo com respeito à moralidade sexual e amortecer, então, os membros do nosso corpo em relação a essas coisas exige que nós tenhamos determinação de eliminá-las e de acabar com elas. Podemos fazer isso até por orar a pedir a Jeová que ele rejeite essas práticas impuras. Muito bem. Eu gosto muito da versão Rei Jama em inglês que diz mortificai os membros do corpo, não é? Mortificar, matar os membros do corpo em relação a estas práticas. Como é que é possível sermos moralmente limpos, assim como Jeová quer? Porquê? Ou acha que é possível sermos moralmente limpos, assim como Jeová Deus quer? Porquê? Irmã Paula, por favor. Sim, né? Porque além de Jeová, por mais que Jeová nos exija, né, que façamos isso, ele também nos ajuda nos dando o seu Espírito Santo, né, que é o poder além do normal, como já aprendemos nesse estudo. Muito obrigado. Vimos depois aqui um vídeo muito interessante. É preciso agir para se manter limpo. E a lição deste vídeo é: corta as pontes todas com o pecado, mesmo que seja preciso cortar coisas que gosta muito. As pontes têm de ser cortadas, não pode haver links. Se a pessoa tem o vício, tem de cortar, tem de ser um pouco radical. Não é? Vamos ler agora o Salmo 103, 13 e 14. Quem gostaria de ler? Irmã Filipa Quintas. Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem, pois ele sabe bem de que modo somos formados. Lembra-se de que somos pó. Muito obrigado. Então, se está a ter dificuldades para vencer um hábito impuro, como é que este texto pode incentivá-lo a continuar a lutar? Irmão Paulo Oliveira. Sim, este texto mostra-nos como Jeová conhece bem como somos formados, conhece bem o nosso passado, conhece bem os nossos vícios e aqui também conhece bem como nós estamos a lutar para vencer um vício. Portanto, este texto mostra-nos que Jeová é condescendente e mesmo que nós tenhamos uma queda, ele vai ajudar-nos a levantar-nos, sempre. Muito obrigado. Excelente, não é? E quando menciona o texto que Jeová lembra-se que nós somos pó, não diz lá que somos feitos de pó, diz que somos pó, diz lá que Jeová lembra-se, não necessariamente que ele quer que nós nos lembremos disso. Não quer que a pessoa se autorrebaixe, não é? Quer que mantenha a sua dignidade, mas Jeová no trato connosco lembra-se que nós somos pó. E o texto é todo inclinado para a brutal inclinação de Jeová para conceder o perdão. Algumas pessoas dizem, já estou viciado, não consigo parar. Se calhar alguns de nós já disseram isso quando conheceram a verdade. Que texto da Bíblia usaria para mostrar que com a ajuda de Jeová é possível vencer o mau hábito? Irmã Inês Quintas. Usaria Filipenses 4,13, que diz: para todas as coisas tenho força graças àquele que me dá poder, porque este texto é uma garantia que aqueles que querem agradar a Deus vão receber o poder necessário para fazer a vontade dele. Esse texto é muito forte. Basta meditar neste texto, é um mundo sem fim. É um mundo sem fim. Muito obrigado, irmã Inês. Resumo: quando mantemos o nosso corpo, mente e modo de agir limpos, agradamos a Jeová. Revisão: porque é tão importante sermos limpos em todos os sentidos. Irmã Graça, por favor. Jeová é por ele e vamos dar glória a Jeová. Muito obrigado. Como podemos manter as nossas ações e pensamentos limpos? Irmã Maria. Então, por nos mantermos ocupados em sentido espiritual, ter uma rotina, oração, estudo, reuniões, focarmos a nossa mente com coisas espirituais, dessa forma não teremos asas para coisas impuras na nossa mente. Muito obrigado. Nós somos um alvo a bater, os demónios são como um grupo de leões esbaforidos para nos devorar, mas temos um Deus que é especialista em santidade, Jeová. Portanto, como podemos ser limpos aos olhos de Deus? Encerramos este tema. Irmão Alexandre, por favor. Obrigado, irmão José Ernesto, pela forma
excelente como dirigiu para nós o estudo bíblico da congregação. E rapidamente chegamos ao fim da nossa reunião. Foi muito bom recebermos conselhos amorosos, orientações sábias do nosso Pai Jeová. Sem dúvida, Ele cuida de nós de uma forma excelente. Podemos ver, por exemplo, no programa de hoje, que não é possível para os filhos viverem à custa da fé dos seus pais, não é? Não é suposto que o piloto barra faça o trabalho do capitão. É suposto que os filhos sejam o capitão das suas próprias vidas, sigam o rumo das suas próprias vidas, não é? Mas assim como o piloto barra foi mostrado aqui no discurso inicial, tem um papel preponderante para que o capitão atraque o seu barco de uma forma eficaz. Também os pais podem dar conselhos amorosos aos seus filhos para que os ajudem a desenvolver autonomia em adorar ao Senhor Jeová. E que conselhos amorosos recebemos aqui hoje, sem dúvida. Também ficamos mais bem preparados para fazer as revisitas nesta campanha do Memorial. Tivemos excelentes apresentações que podemos aproveitar no nosso ministério. E também vimos como o nosso relacionamento com pessoas do sexo oposto pode revelar se estamos a entrar ou até se já entramos num relacionamento de namoro, na fase do namoro, e se estamos preparados para assumir essa responsabilidade. É verdade que o namoro é uma fase muito bonita, mas sabemos, e foi lembrado, que Jeová considera isso um assunto muito sério. Portanto, se porventura já deu um passo que não deveria ter dado, também foi mostrado que poderá dar um passo atrás também. E na próxima semana vamos ver como é que é possível que alguém que ama muito a Jeová, alguém que já teve muitas responsabilidades na organização de Jeová, pode cometer uma falha muito grave, pode tomar uma má decisão, e como isso afeta os outros irmãos também. E como a qualidade das nossas orações pode ajudar-nos a avaliar e a analisar a que é que nós estamos a dar valor, a dar real valor. Muito bem, isso vamos analisar na próxima semana. Desejamos a todos uma boa preparação. Vamos encerrar a reunião de hoje com um cântico de louvor. Será o cântico número 45, que tem o tema Os Pensamentos do Meu Coração, baseado no Salmo 19, 14. Depois, de seguida, o irmão Diogo Costa irá representar-nos em oração.